Bíblia, no livro de 1 Samuel, deixa ali no capítulo 22. A gente vai ler alguns versículos também de Salmos. E quero trazer para vocês uma visão que me mostrou essa semana acerca de Davi, algo que a gente às vezes não percebe. E estava até mesmo relembrando uma vez que eu preguei um tema parecido. Um tempo. Faz um tempinho. E é um pouco a ver com o que eu falei. Talvez parte dessa introdução seja um resumo da outra mensagem. Então, mas as duas vão se completar. Porque eu estava analisando a vida de Davi, lendo a Bíblia, conversando com Deus, e tentando entender o que a gente pode, né, até mesmo nas falhas, até mesmo nos defeitos desses heróis da fé, que a gente pode aprender e depois pôr em prática na nossa vida, né? Porque, na verdade, a Bíblia nada mais é do que um manual de práticas cristãs. Se a gente não põe a Bíblia em prática, de nada ela vale, né? Para a nossa vida. Ela é só um documento, é só um livro. E, observando isso, comecei a ler a partir do capítulo 18. O capítulo 18 de 1 Samuel é bem conhecido, né? Todo mundo ouviu falar da história de Davi e Golias. Né? O 17, fala da história de Davi e Golias. Davi ainda não era rei, mas Davi já tinha sido ungido rei. Veja só, que destino, tá anotando? Eu vou soltar muita palavra aqui desse estilo, tá? Havia um destino já definido para Davi, que era ser rei. Contudo, ele ainda não era o rei, havia um rei no lugar, né? Como é que fala o ditado? Rei morto, rei posto. Não é assim? Então, ainda havia um rei vivo, que era Saul. Então, logicamente, Davi, por Samuel, diante do seu... que eu preguei, eu citei sobre isso, né? Que Davi foi ungido na frente e havia um banquete preparado para ele. Salmo 23 fala isso: prepara diante de mim, na presença dos meus inimigos. Davi estava dizendo que os irmãos dele eram inimigos dele, porque os irmãos dele odiavam. Veja só, quando você lê no capítulo 17, quando ele vai para a batalha, enviado por seu pai, trazer comida para os seus soldados, os irmãos falam assim para ele: o que você está fazendo aqui, senhorzinho de ovelha? Teu lugar é no pasto, não é na guerra. Os irmãos não gostavam de Davi. Gosta do que você está fazendo? Era Davi matar o gigante. E ele estava no lugar certo na hora certa. Mas vai ter gente que vai estar dizendo para você: o que você está fazendo aqui? Teu lugar não é aqui. Não deu. Eu não vi um amém, mas é verdade. Se colocou onde você está, Deus te colocou ali e ninguém pode dizer o contrário. Aí ele vai lá, ele mata o gigante, né? Ele mata o gigante. Todo mundo conhece a história, que ele corta a cabeça do gigante. Ali em diante, né? Deixa eu dar essa introdução para a gente... Prêmio, né? Saul havia prometido terras, bens, a sua filha em casamento, aquele gigante. Eu consigo um passo de tempo muito grande entre o momento em que Davi é ungido rei, ainda jovem, ainda aos 18, aos 20, talvez menos, junto com seus irmãos, e há um espaço de tempo um pouco maior quando ele vai para a batalha, porque logo após a batalha ele casa com a filha do rei. Então veja, tudo está indo bem com Davi. Ele agora, por conta da batalha com Golias em que ele venceu, ele passa a ter uma grande posição no exército. Ele não era nem soldado, ele passa a ser general do exército. Era o prêmio. Ele não era nem soldado, ele era pastor de ovelhas. Ele passa a ser general de um grupo de soldados. Depois, o rei passa a ter uns problemas mentais. Tá? Estou dando uma paráfrase só para a gente entender o pano de fundo da história. O rei passa a ter uns probleminhas mentais, e a Bíblia fala que um espírito maligno da parte do Senhor vai atormentar o rei. E daí qual que é a ideia do rei? A ideia do rei,
Olha só, o rei ainda atormentado dá essa ideia. Procurem-me um músico habilidoso, que quando eu estiver atormentado, ele possa tocar seu instrumento e eu possa então ser livre. E quem a chama? Davi. Então, além de ser general do exército, Davi havia agora uma posição no governo. Ele estava dentro do palácio. Ele era um dos braços direitos do próprio rei, porque ele estava ali perto do rei por essa condição. E digo mais, depois ele virou genro do rei, quando ele casou com a filha do rei. Tudo corria bem para Davi. Lembro que eu falei isso quando eu preguei sobre Davi a última vez. Quando Davi vence o gigante, o povo, ouça isso, o povo fala assim: Saul, o rei, matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares. Espera lá, essa era a única batalha e a primeira batalha que Davi participa. Como ele pode ter matado 10.000 e o rei, que sempre foi homem de guerra, porque os reis naquela época sempre eram homens dedicados à guerra, teria matado só 1.000 e Davi 10.000? Aí começa uma coisa chamada processo de recomeço. Eu chamaria essa mensagem com esse nome: processo de recomeço. Porque tudo, eu já falei essa frase, eu vou repetir de novo para vocês entenderem o contexto. Tudo vai bem para Davi até que este fato acontece. O rei ouve essa musiquinha do povo cantando: Davi matou dezenas de milhares, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E ali começa, dentro do coração do rei, sabendo que Deus já tinha se retirado dele, e a unção já estava sobre Davi, dentro do coração do rei começa uma inveja. Aí é o ponto de virada da vida de Davi antes de ser rei. Porque a partir daí, tudo se desmorona. Ué, mas estava indo tão bem para Davi. Ele era general, estava no palácio, genro do rei, tinha o exército sob seu comando, tinha casa, tinha família, tinha posses. E começa uma a uma dessas coisas. História parecida, né? A gente já viu isso com Jó. Um a um, as coisas que Davi se apoiava foram fugindo dele. Não porque o rei tinha inveja. Isso era a permissão de Deus. Como assim, pastor? Permissão de Deus para quê? Permissão de Deus para moldar o caráter de Davi. Como assim, pastor? Analisa comigo. No 18, explica a relação de amizade que Davi tinha com Jonatas, que era um dos seus concunhados. Jonatas era irmão da agora esposa de Davi. E eles tinham uma amizade muito próxima, quase como irmãos de sangue. Eles se conheciam só pelo olhar. Um ensinou o outro a guerrear, e casar o outro. E então, o rei começa a perseguir Davi, pelaquela inveja, e Davi não pode mais se encontrar com Jonatas, porque Jonatas é filho do rei, está na corte. Automaticamente, se Jonatas não pode se encontrar porque Jonatas está na corte, ele perdeu sua posição de músico ao lado do rei. Automaticamente, se ele perdeu a posição de músico ao lado do rei, ele perdeu sua posição de general. Porque ele não pode ir mais para a batalha, porque o rei queria matar ele. Em certas situações, aqui como diz no livro, no capítulo 19, no 19, onde Saul está ali no palácio, Davi está ali tocando sua harpa. E o rei faz assim, ó: esse moleque vai me destruir. Esse moleque vai me matar. Vou tomar tudo que eu tenho. Ele já é o rei. Samuel já ungiu ele rei antes de eu morrer. Quer saber? Acho que eu vou resolver isso por conta própria. Minha lança está aqui, ó. Cato minha lança, cravo ele na parede com a minha lança. E Davi, como era guerreiro, hábil guerreiro, como diz a Bíblia, ele pressentiu o movimento do rei e se escapou. A partir dali, ele começa a ter que fugir do rei. Pergunta, para quê? Para quê? Tudo ia bem para Davi. Davi tinha posições, Davi tinha tudo.
Mas Deus queria levá-lo para um lugar. Anote essa frase. Deus queria levar Davi para um lugar onde ele fosse forjado o seu caráter. Para que ele fosse um rei justo. Para que ele fosse aquilo que Deus designou a ele ser. Como? Um a um, o que nós podemos chamar de muletas de Davi. Sua posição no governo, sua posição no exército, sua família, seus bens, suas amizades. Uma a uma, elas foram sendo tiradas. Por causa da inveja do rei, ele não pôde se encontrar com sua esposa. Nem com seu melhor amigo. Por causa disso, ele não podia mais ser general. Por causa disso, ele não podia mais estar na corte como músico. E não podia nem encontrar Samuel. Porque quando ele encontrou Samuel, profeta, os dedos duros, os X9 do rei, foram lá e falaram assim: Davi se encontrou com Samuel lá na cidade tal. Sabe o que o rei fez? Foi atrás, queria matar Davi. Só restou um lugar. Se ele fosse para a casa dos pais, eles iam encontrar ele lá. Se ele fosse para onde qualquer lugar que ele fosse, o rei ia encontrar ele lá. Então para onde ele foi? Para a caverna. Capítulo 22 de 1 Samuel. Verso 1. Faz tudo isso com a vida de Davi para levar ele para a caverna. Analisa, irmão. Pastor, líder, jovem, adulto, casal, família. Analisa se Deus não está fazendo um plim na tua cabeça agora, dizendo assim: então é por isso que veio a pandemia? Para me levar para casa, para eu focar no que é certo, de acordo com o meu destino? É por isso que veio o desemprego? Para eu focar naquilo que Deus me criou, que é o meu propósito? É para isso que veio tal provação para mim? Analisa. Porque veja, estava indo tudo... Vou falar essa frase. Estava indo tudo bem para Davi. Por que que Deus tirou tudo e levou ele para a caverna? Tudo está indo bem. De repente, do nada, as coisas começam a cair. Já passou na tua vida isso? Faz assim a cabeça. Não estou falando besteira. Deus estava insistindo aqui. Tudo começa a cair. Mas veja só que ponto de vista. Depois que você vence o gigante, é a hora que as coisas começam a cair. Ué? Acabei de vencer o gigante, acabei de passar por uma grande prova. Pois é porque Deus vai fazer uma outra prova. E precisa do teu caráter renovado. Davi vai para a caverna. Capítulo 22. Ele chega na caverna como? Destruído. Perdido. Sem rumo. Um a um dos apoios que ele tinha na terra foram se perdendo. Você consegue entender a paráfrase? Quando eu falo muleta, quando eu falo apoio, é porque tudo aquilo que nós usamos, e são coisas terrenas, que nós usamos para nos apoiar, para nos manter de pé, Deus vai tirar, vai dar um chutinho mesmo. Porque o nosso único apoio tem que ser Ele. Nosso único ponto de apoio tem que ser Ele e nada mais. Então, se você está apoiado no teu emprego, cuidado. Cuidado. Se você está apoiado na tua família, se você está apoiado no teu casamento, no teu namoro, cuidado. Porque tudo que é um dano terreno que te atrapalha, te tira do foco do teu propósito. Vai. Se não for pro teu bem, se não for para forjar o teu caráter, estou falando com alguém aqui? Amém. Cuidado. Está apoiado no teu ministério, no teu departamento? Cuidado. Cuidado. Deus está mostrando que está errado.
aquilo que toma prioridade no lugar no lugar de Deus em nossa vida, Ele vai tirar de nós. Ele vai tirar de nós. Mas então, depois que tudo aconteceu com Davi, depois que saiu tudo, ele não podia ter contado com ninguém, ele vai para a caverna. Para quê? Para que esse processo? Essa palavra é difícil, né? Processo. Se você for ler do 17, 1 Samuel 17 até o 22, você vai ver que um a um os pilares vão derrubando. Uma hora é a posição 1 a 1. Para onde Davi corria, pum, caía. Para onde Davi corria, pum, caía. Para onde Davi corria, pum, caía. 1 a 1 dos pilares. Sobrou nada. Aí ele vai para a caverna. Capítulo 22. A partir... Vamos lá, capítulo 22, verso 1. Capítulo 22, verso 1. Assim. Partiu dali e se refugiou. O que acontece? Os irmãos, os pais de Davi, os irmãos, descobrem que ele foi para a caverna. E quando eles descobrem que ele foi para a caverna, eles vão lá encontrar com ele. Verso 2, por favor. Aqui, eu quero que... Nós vamos ficar bastante nesse versículo. Primeiro, analisa comigo. Todos os pilares que sustentavam sua vida até aqui, caíram. Qualquer um de nós pode ter reações diferentes. Um pode chorar, um pode gritar, outro pode se esconder no quarto. Mas ficar sozinho. Recluso. Né? Lembram de Jó, quando Jó perdeu tudo? Né? Jó perdeu tudo. Ele queria nem os 3 amigos que ficaram com ele. E ele ainda tinha úlcera, ele estava com doença no corpo, porque Deus permitiu assim. E ele pegou um macaco de telha e começava a coçar suas úlceras. A tal ponto era o sofrimento de Jó, que ele queria ficar sozinho. Ele mandou isso. Meu Deus, por que isso? E no escuro da caverna, você fica quietinho. Você começa a ser mais introspectivo, você começa a analisar a tua vida. Fiz alguma coisa errada? Eu menti? Eu falei alguma coisa contra o rei? Eu fui infiel ao rei? Eu fui infiel à liderança dele? Davi começa a se pensar, se analisar, voltar para trás e pensar assim, eu fiz alguma coisa fora, eu fiz alguma coisa errada? Só que, verso 2, está na tela lá, eu não vou nem levantar, porque olha só. Enquanto Davi estava no seu luto, começa a chegar gente na caverna. Começa a chegar gente na caverna. Olha lá como está na tela. Começa a chegar gente na caverna. Todos os que achavam em dificuldades. Tem alguém com dificuldade aí? Todos os endividados. Tem alguém endividado aí? Todos os descontentes. Tem alguém descontente aí? Formaram um bando ao seu redor e o proclamaram como chefe. Ou seja, além de Davi curtir o próprio luto, ele tinha que cuidar de 400. Sim, senhores, chegou 400 assim. Sim. Vamos analisar. Vamos para o hebraico. Os que achavam em dificuldade, a palavra em hebraica diz assim, os que estão sob estresse, sob pressão. Deixa eu perguntar de novo, tem alguém sobre estresse, sob pressão aqui? Deus precisa te levar para a caverna. Todos os endividados, o termo hebraico aqui é nachá, que significa tomar dinheiro emprestado a juros e ter vários credores. Tem alguém que tomou dinheiro emprestado com muitos credores, a muitos juros? Todos os
descontentes. A minha versão também diz assim, os amargurados de espírito. O termo hebraico aqui é ankarnefesh, que significa estar com a alma atormentada. Tem alguém com a alma atormentada? Aqui nesse lugar? Em casa com a alma atormentada? Almas que receberam maus tratos. Como assim, pastor? Lembre-se, o rei Saul não era um rei correto. Se Davi estava passando pelo que estava passando, imagina os súditos. Se Davi, que era general, estava na corte do rei, era genro do rei, estava passando por essa perseguição pelo rei Saul, imagina os súditos. Altas taxas, descontentes com salários, descontentes com as guerras. Guerras que não começam e nunca terminam. Lembra que a Bíblia fala, a batalha com Golias ficou 40 dias, até Davi chegar lá e resolver. O mais correto é o rei chegar lá, ele mesmo enfrentar Golias, matou, acabou, cada um se vira. Saul segurou o tempo, 40 dias até chegar Davi. Então você imagine como estava, se a vida de Davi já estava em frangalhos, imagina os súditos. Assim, era plano de Deus levar Davi à caverna, para depois enviar esses 400 que chegam depois, que estavam com dificuldades num lugar por dois motivos. Primeiro, Deus queria mostrar para Davi que ele era a sua fonte de todo apoio e tudo dependia dele. Assim, Deus estava curando Davi e, consequentemente, a partir do momento em que Davi se torna líder dos 400, Davi passa a curar os 400. Deus enviou Davi em frangalhos e 400 endividados com dificuldades para uma caverna. E da caverna saiu o novo reinado de Israel. Porque a corte de Davi saiu desses 400. Toda a corte de Davi saiu desses 400. Seus generais, seus líderes, o povo que o rodeou, eram esses que ele curou, que ele tratou. Agora vamos ler Salmos. Porque eu comecei a observar esse contexto e comecei a perceber que alguns salmos de Davi foram escritos nesse contexto aqui. Quer ver o primeiro? Abre para mim 142. O Salmo 142. Não todos os salmos, obviamente, mas a gente vai ler alguns trechos. Tá? Porque tem alguns salmos que são meio grandes, tá? Mas você vai entender, com os salmos, a gente vai conseguir entender como Davi transpassou em canções, porque os salmos são canções, como Davi transpassou em canções o momento da caverna em que ele está com esses homens. 142. Verso 1, vamos lá. Em alta voz, clamo ao Senhor. Em alta voz suplico ao Senhor suas misericórdias. 2. Derramo diante dele a minha queixa. Apresento a ele a minha angústia. Vamos olhar as palavras. É um coração destruído. É um coração afligido. É uma situação que a gente... Apresento diante de ti minha queixa. Apresento minha angústia. Quando esmorece de mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Olha só, Davi estava dizendo, eu sei porque eu estou na caverna. Eu sei porque eu vim parar aqui. Porque o meu espírito achava que tudo estava certo. Mas eu estou vendo com os olhos de Deus e sei que isso é para o meu destino. Seguir meu destino, meu propósito. Se tudo vai fora do propósito de Deus, Deus vai realinhar de um jeito ou de outro. E pode até ser brutalmente, como foi com Davi. Pode não ser brutalmente. Mas se não for para o destino de Deus, vai cair. Vai cair. Olha o 4. Olha o 4. Olha e ninguém se importa, e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma.
Ainda é um coração que diz assim, puxa, olha só, não tenho um Jonatas, não tenho profeta, não tenho minha esposa, não tenho ninguém, não tenho a corte, não tenho o reinado, não tenho nada. Ainda é um coração que está focado nas coisas terrenas. Veja, Deus tira o foco de Davi do que é natural, do que é terreno, do que é horizontal. Começaram a olhar no foco vertical. Aí depois, descobrimos que Davi começa a cuidar desses 400 que chegaram na caverna. Só que Davi era um homem de guerra. Homem de guerra treina soldados. Então, não importa como aqueles 400 chegaram. Dali saíram todos eles soldados. Depois, no final do capítulo, que conta acerca dos valentes de Davi. Tarefa de casa, você vai pegar e vai ler. Esses valentes de Davi saíram desta caverna. Eles não eram valentes de Davi quando chegaram, mas depois se tornaram valentes. Um dos casos conta a história que eles estavam ainda na caverna. E Davi assim na caverna, né? Descansando depois de uma batalha, ele lá assim. E ele fala assim, puxa vida. Deu saudade de tomar aquela Coca-Cola. A Coca-Cola dele da época era um riacho que ficava perto de Belém. Perto da casa dele. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, os 3 generais dos 400 pegaram seus cavalos, cruzaram o exército que estava em batalha, foram até Belém, trouxeram uma cantija de água do riacho de Belém, da casa de Davi. Cruzaram de volta o campamento inimigo e trouxeram para ele a Coca-Cola que ele queria. Ele não pediu. Ele não disse, vão lá buscar. Ele falou assim, tô com vontade daquela aguinha gostosa, fresquinha, saborosa. E eles não pensaram 2 vezes. Ele falou assim, se esse cara nos cuidou, nos tratou, nos curou e nos formou em quem nós somos hoje, o mínimo que nós podemos fazer é realizar os suspiros dele. Vejam quem eram. Homens que eram endividados, com dificuldades, sob estresse, sob pressão, e passaram a ser valentes, que não tinham medo. A história de um daqueles homens, um desses 400, um dos generais deles, ele mata 800 homens do exército inimigo com uma lança. 3 metros de altura, 50 centímetros de lâmina. E 800 soldados contra um. Um sozinho. O outro matou 500 soldados com uma espada. Sem escudo, com uma espada. E ele ficou tão apegado naquela espada. Ele estava com tanta avidez e tanta valentia, porque vinha de Deus e não do seu coração, não das suas próprias forças, que depois da batalha, depois dos 500 mortos, o banho de sangue que foi, ele tenta abrir a mão e não consegue. Que a espada está presa na mão, a mão chega a ficar atrofiada, segurando a espada. Prova de sua valentia. No Salmo número 57, vamos abrir o 57. A gente começa a ver que Davi começa a treinar esses homens, não só como pessoas, mas também como soldados. O 57 mostra mais ou menos como chegam eles. Como esses homens chegaram. 57:1, por favor. 57:1. Salmos. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem piedade de mim. Pois em ti minha alma encontra refúgio. Davi já começou a mudar a cabeça. Ele chegou de um jeito. Aí ele começou assim, Deus, tem misericórdia de mim. Porque agora eu sei que o meu refúgio, os meus apoios, os meus descansos estão em ti.
Se meu corpo desfalecer, eu sei que é onde eu tenho que me apoiar é em ti. Agora sim, vamos para o 34. O 34 mostra o treinamento. 34, verso 1. Começamos a ver o ponto de virada. Como é o fim da jornada da caverna? 34, 1, isso. Bendirei ao Senhor em toda a circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Verso 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. E os meus temores ele livrou. Verso 8. Olha o que ele fala. Ele já está falando para os 400 homens da caverna. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Olha só, mudou a cabeça de Davi. Ele já não estava dizendo assim, não, agora meu apoio não é o profeta, meu apoio não é mais um, nem outro, nem o rei, nem a posição no governo, nem meus liderados, meu apoio agora é aquele que me criou. Olha o que ele diz o 4. Temores ele livrou. Olha o que ele diz, aos que entraram endividados na caverna, olha o que ele disse, verso 9. Vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Entrou endividado na caverna, tema ao Senhor, porque nada falta aos que temem. Aos descontentes, verso 10, ele diz assim, os leões podem sofrer, ao Senhor nada lhes faltará. E uma lição final no verso 19. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor os livra. Danças. Vimos um Davi chegar na caverna em frangalhos. E aqui vemos um Davi sair da caverna, um novo homem. Eu esqueci de anotar o endereço, mas acho que faz parte desse salmo. Se não me engano, eu não consegui anotar o versículo. Mas ele fala assim, adestra as minhas mãos para a batalha. É na caverna em que ele adestra as suas mãos para a batalha cujo qual você foi chamado e para a batalha cujo qual você foi feito nessa terra. Qual o motivo para tantas mudanças? Que ir para a caverna e mudar tanto? Davi foi um rei justo pelo que ele enfrentou na caverna. Pela realidade que ele encontrou na caverna ao conversar com eles. Chega um lá e fala assim, pô, ele chega assim, olha pro cara assim. E aposto que Davi não é extrovertido. Ele chega ali e fala assim, ô irmão, te trouxe na caverna aí, tá fazendo o que aí? Tá perdido? Ah, não, é que tomei empréstimo aí, e aí virou juros, aí virou uma bola de neve e tal, aí daí eu fugi pra caverna pra não ser morto. Pô, irmão, tamo junto, fica aí, fica tranquilo. Chegou outro lado do outro lado. Oi, irmão, de boa, suave? É, como é que você tá? Pô, é que aconteceu um negócio aí, tô sob estresse, sob pressão e tal, e a família tá pressionando e tal, assim. Tô generalizando, tô dando um exemplo. E vou dar uma fugida, dar uma parecida. Não quero saber de ninguém. Show, irmão, fica aí, fica à vontade. Tá suave. E foram chegando, e ele foi ouvindo a realidade do reino. Ele foi ouvindo os súditos. Ele estava ouvindo os seus futuros liderados. Ele já era rei, lembrem-se. Ele já tinha sido ungido rei. Mas ele estava conhecendo a realidade do povo. Como o povo estava sendo maltratado. Ah, é que o Saul ali tomou meu rei tirando. Então, tomou meu pedaço de... Já vimos essa história, né? Acabe fez a mesma coisa. Tomou meu pedaço de terra à força, fiquei sem nada. Eu vim aqui pra caverna aqui, vim ficar aqui.
Show, irmão, fica aí, também é nós junto. E ele juntou essas pessoas. E ele foi ouvindo. E aquilo foi tratando ele. Assim, veja só. Olha, escute, Davi. Você não está sozinho. Muitos estão com problemas. E não é porque você também está com problemas que você vai se abster de cuidar deles. Estão ouvindo, líderes, pastores? Todos estão com problemas. Mas não é porque você está com problemas que você vai abrir mão de cuidar dos seus. Todos nós estamos com problemas. Essa pandemia veio para mostrar que realmente os rumos precisam ser alterados. Do jeito que está, a coisa ia para o fim. Muito rápido. Deus a permitiu para mudanças. Eu consigo dizer com propriedade que Deus permitiu a pandemia para que certas pessoas saíssem do emprego e criassem suas próprias empresas. Tem algum empresário aqui? Tem alguém que quer ser empresário aqui? Fala amém? Estou profetizando. Deus está agindo. Posso dizer com propriedade que tem certas pessoas aqui que Deus começa mentinho. Jesus está às portas. Chega de fazer evento para lotar a igreja com o pastor famoso. É hora de ir pregar o evangelho nas ruas. É hora de pregar o evangelho nas casas. É hora de pregar o evangelho nas praças. É hora de pregar o evangelho no seu trabalho. Mas pastor, eu não sei falar. Não fale. Só haja como um cristão verdadeiro. Já é o suficiente. Aí, 15 dias, agindo como um cristão de verdade, que não come horário do serviço, que não está lá 5 minutos antes para bater ponto, que não sai antes, que não reclama, que não murmura, porque ultimamente os crentes estão meio difíceis, né? Mas enfim, profetizamos. Sendo um cristão verdadeiro no seu trabalho, 15 dias ele vai chegar assim, escute, você é diferente. Você tem algo que é diferente. Eu quero saber o que é isso. Você nunca está de mau humor. Você faz piada sem falar palavrão. Você sai com a galera, você não bebe. Você almoça com a gente, você não bebe. A gente para aguentar o emprego tem que encher a cara. Você toma Coca-Cola, toma suco, tá super bem. O que você tem diferente que eu quero isso aí? Pronto, você não precisa falar nada. Você só agiu como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro filho de Deus. Ou como o nome diz cristão, diz pequenos cristos. Deus está nos levando a esta caverna. Porque os nossos propósitos estavam desalinhados com o dele. Para que agora, com o alinhamento de propósito, ele possa cumprir a sua tarefa, que é voltar e buscar a sua igreja. Saindo desse mundo e entrando na nossa vida pessoal. Analisa a tua vida. Deus está te levando para a caverna? Deus está tirando seus apoios? Primeiro passo, nós vimos no Salmo 142, vimos no Salmo 50, que o primeiro passo de Davi, para ele começar a ser curado, foi admitir sua necessidade. Foi admitir sua real necessidade. Quando estamos sofrendo, precisamos contar a Deus que estamos sofrendo. Ele diz, elevo diante de mim as minhas súplicas. Traduzindo, não é para contar para fofoqueira. Não é para contar para o irmãozinho que dispara para a igreja. Não é para contar para o best friend forever. É para contar para Deus. Porque só Ele tem a solução. Temos que deixar a falsa aparência de está tudo bem, está tudo legal, tudo feliz, tudo certo, tudo certo. Isso não existe. Amigos, cristãos, irmãos, pastores, líderes e que estão me vendo em casa. Cristão feliz não existe. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas, eu amo esse mas, tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Cristão feliz não existe, é falsa aparência. Todo mundo sofre porque o mundo quer nos tirar do nosso propósito. Estou falando com alguém aqui?
Devemos deixar de viver a falsa aparência de que está tudo bem, está tudo certo. Paz e amor. Porque se não tem o mundo nos perseguindo, tem a nossa carne. E quando não tem nem a carne, nem o mundo, tem o diabo. Para não dizer que não tem os três. Deus honra aquele que demonstra vulnerabilidade, porque é nessa vulnerabilidade, palavra difícil, né? É nessa vulnerabilidade que Deus trabalha. Porque enquanto fazemos de vida fácil, vida, paz e amor, porque evangelho não é vida fácil, não é paz e amor, mas enquanto a gente posa de vida fácil, vida, paz e amor, Deus não pode trabalhar na nossa vida. É forte o negócio. 2. Davi foi suficientemente honesto para pedir ajuda. E para quem que ele clamou ajuda? Para Jonatas? Para o profeta? Não, foi para Deus. Deus, eu não sei porque eu vim para a caverna, mas o Senhor sabe. Então, me ajuda. Me cura, me trata, me renova, faz um novo começo para que eu saia daqui um novo homem. 3. Davi teve humildade para aprender de Deus. E isso só é possível porque os seus apoios terrenos foram retirados. Mas também porque ele não lutou para ir para a caverna. Atenção, de nada adianta Deus dar um chute nas muletas aí, derrubar os pilares, derrubar a casinha. Para falar a linguagem do Betis, né? Derrubar a casinha. E a gente ficar lutando para ir para a caverna. Só sobrou a caverna. Opa, Deus me deu um plim aqui. Por que ele foi para a caverna? O que é uma caverna? A caverna nada mais é do que um buraco numa montanha. E Jesus disse que ele é a rocha que foi tirada da montanha. Então ele vai para o interior da rocha, literalmente da caverna. Ele vai literalmente para o meio da montanha. Naquela caverna, da onde a rocha é retirada e gera um buraco. Ali, naquele monte de rocha, ele vai para dentro, onde é o lugar. Lembra de Moisés? Que Moisés queria ver a Deus, e que Deus faz? Deus cria um buraco na rocha, coloca Moisés nesse buraco, e diz assim, você vai me ver por essa fendinha aqui, por esse buraco aqui. Mas Moisés estava o quê? Firme, fundamentado na rocha. Deus manda Davi ir para o meio da rocha, se firmar nele, para que dali ele saia um novo homem. Para de lutar, de ir para a caverna. Para de lutar, de ir para a caverna. Deus está levando para o seu ativas. Quanto mais tarde você for para a caverna, mais tarde você vai sair de lá. Deixa, aceita de uma vez, vai para a caverna, aceita a transformação, vai ser tratado por Deus, vai ser curado por Ele, para você sair dali. Quem você tem que sair dali? Não lute contra a caverna, lute contra aquilo que te afasta de ir para a caverna. Deus nos chamou para curar pessoas e para curar nações. Eu estava lá trabalhando, bonitinho, no escritório, assim. E o teu chefe começa a olhar para você e fala assim, olha, pontual, sorridente, feliz, alegre, cordial, bom trabalhador, cumpre as metas, até sobrepassa as metas. Esse cara é importante, gostei dele. E você começa a ensinar teu chefe a como ser um cristão, sem ele saber. Aí, teu chefe vai para uma reunião e fala assim, olha só, soube que tal funcionário, tal setor, tal gerente, saiu. Eu tenho um funcionário para indicar. Tem um cara que me ensinou a ser correto. E aquele setor precisa disso. Te indica para o setor novo. Você vira gerente. Trabalhando gerente, coordenando as pessoas. E as pessoas começam para você e falam assim, nossa, cordial, alegre,
pontual, cumpre as metas, sobrepassa as metas, eu quero me espelhar nesse cara. Aí, o presidente da empresa vê você como gerente trabalhando bem bonitinho e fala assim, olha, esse cara serve para ser um diretor. Demite o diretor vagabundo, aquele que está só enrolando o trabalho, puxa você, vira diretor. Ali na diretoria, você começa a trabalhar direitinho. Todo o setor começa a ver, você trabalha direitinho, é pontual, é cordial, fala com todo mundo, atende bem todo mundo, é atencioso, cumpre as metas, sobrepassa as metas, ensina, lidera, exige, ensina. E assim vai. O diretor começa a ver, esse cara é bom. E do nada, você é chamado na multinacional, lá fora, na sede internacional da empresa, para mostrar para todo o mundo como é que você mudou o seu setor. Isso não é influenciar nações? E de repente, os exemplares do mundo, os alemães, né, os canadenses, que são sempre os exemplos, os finlandeses, que são os exemplos pela mídia, né? Começa a olhar para o cristão brasileiro e fala assim, eu não fazia nem 10% do que ele faz. E eles começam a mudar. E daí ele chega lá no país dele, lá na Finlândia, lá na Noruega, lá na Alemanha, implementando o sistema que você começou a fazer pequenininho, como empregado. Isso não é influenciar nações? Isso não é curar nações? De repente, vamos chutar aqui, de repente, um cara que aprendeu isso lá na empresa da Finlândia, que veio do chefe dele, que você ensinou lá na convenção internacional, ele fala assim, isso aqui podia ser aplicado no governo da cidade e vira prefeito. Pum! Ele pegou o teu conceito do seu local de trabalho e aplicou a cidade toda. Isso não é curar nações? Às vezes, anotem essa frase. Deus está esperando que a igreja cure nações. Deus está esperando que da igreja partam os bons exemplos. Deus está esperando que da igreja partam os bons exemplos para a sociedade. E isso é curar nações. Esse é nosso chamado como igreja. Mas nós só podemos curar se nós formos curados primeiro. E para sermos curados, precisamos ir para onde? Para a caverna. A caverna, sendo um lugar de cura, tem algo que nenhum apoio terreno não tem. A BFF não tem. A família não tem. O chefe não tem. O emprego estável não tem. A grana no bolso não tem. A caverna tem uma coisa que lugar nenhum tem. Sabe o que é? A presença de Deus. Essa presença cura, treina, capacita, encoraja e transforma. Conclusão. O que isso tem a ver com o tempo em que estamos vivendo? Tempos como esse revelam que todos no mundo precisam de um recomeço. Precisam de mudança. Não caia no papinho da mídia que tudo vai voltar ao normal. Porque não tem como voltar ao normal. A mudança já começou e ela é muito grande. Nós vamos, a partir daqui, conhecer um novo normal. Temos que olhar para frente no novo normal, não olhar para trás. Se Deus quisesse que a gente olhasse para trás, os olhos eram na nuca, né? Já ouviram essa história? Tem outro ditado que fala assim, quem gosta de andar para trás é caranguejo. E caranguejo anda para trás em formato de defesa. Para se defender. Deus não quer que a gente se defenda, Deus quer que a gente ataque e vença. Deus quer que a gente ataque e vença de acordo com o propósito que Ele desenhou para nós. Eu estou repetindo essa frase várias vezes, estou falando de propósito várias vezes, porque é preciso um chacoalhão. Davi, mesmo ungido rei, acomodado, porque era um general, porque era genro do rei, porque era da corte do rei, porque era filho de quem era filho, pelas posses que tinha, pelos amigos que tinha. Ele estava acomodado, e de repente Deus fez assim, ó,
Pum! Desmoronou todo mundo dele. Enviou ele para a caverna. Para ele aprender a não se acomodar nas coisas terrenas. Nada de banco confortável. Não é confortável. Caverna não é fácil. Úmida, escura. Não tem lugar de a cabeça, não tem colchão. Não tem colchão pilotop. Não tem travesseiro da NASA. Não tem coberta. Caverna é desconfortável de propósito, porque ela está forjando um novo caráter. Mas se ela não for desconfortável, ela não vai curar. As feridas de Davi eram tão superiores que quando ele olhou para a caverna, aquele lugar úmido, escuro, desconfortável, ruim de deitar, ruim de dormir, ruim de tudo, ele falou assim, isso aqui é fichinha porque eu estou passando. Uma noite mal dormida aqui, com o pescoço torto, um torcicolo, não é nada. O buraco que está no meu coração. Mas isso era necessário para curar aqui dentro. Para depois ele usufruir do linho do palácio. É necessário passar por algo desconfortável. Dói, machuca, mas treina, capacita, transforma. O que isso tem a ver com o nosso mundo? Existem pessoas que estavam se apoiando em coisas terrenas. Coisas que caíram na pandemia. Onde agora Deus os levou para a caverna para dar um novo começo. Tem gente que fugiu tanto da caverna. Tem gente que foge tanto do propósito de Deus. Querido, para de fugir do propósito de Deus. Porque toda vez que você foge, Ele vai desviar o caminho para você de volta. Para de fugir. Você voltar pelo caminho. Para de perder tempo. Vou falar de novo. Para de perder tempo. Aceita o processo. Vai para a caverna. Deixa ser curado. Deixa ser treinado. E sai de lá um novo homem, uma nova mulher. Deus permitiu a mudança nos tempos de hoje para mostrar que não importa a nossa agenda pessoal. Ah, mas pastor, como é fácil. Eu queria tanto ser concursado do estado, do município, do país, o que for. Pois é, uma vida fácil. Mas já perguntou para Deus se isso é o que Deus quer de você? Já perguntou para Deus por que está na hora de expandir? Por que você está preso no teu trabalho, indo trabalhar, aquela pressão do tipo assim, ai, de novo mais um dia. Se você acorda segunda-feira para trabalhar e fala assim, de novo mais um dia naquele emprego, Deus está te dando um sinal, que aquele não é o teu lugar, que aquele não é o teu propósito, que aquele não é o teu destino. E está na hora, está cutucando você, para te mandar para a caverna, para você aprender que aquele não é o seu destino. Temos que perceber que Deus parou o mundo. Não importa o que vocês planejaram, é só de vocês. A minha é prioritária sobre todos, diz Deus. Agendas pessoais vão no caminho contrário do propósito. Ele vai fazer o mundo parar para que as nossas agendas se alinhem com a dele. Para que a gente deixe de lado nosso e para recomeçar no propósito correto.